Pai do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Como é que tem sido esses dias aí na casa de vocês? Como que vocês estão? Tudo bem, né? Espero que esteja tudo bem. Nós estamos com muita saudade de vocês, mas sabemos que esse momento é importante para que lá na frente nós possamos nos abraçar novamente. O nosso pastor, com a preocupação da vida espiritual de vocês, nos pediu para que nós possamos separar conteúdos na linguagem de vocês. Porque muitas vezes, né, como a forma como o nosso pastor fala ou as palavras utilizadas não são de fácil compreensão para vocês. Mas quando a gente se reúne, né, como a gente fazia na escola dominical, nos cultos de domingo, quando a gente se reunia lá na salinha, nós sempre nos preocupamos em ensinar a palavra de Jesus para vocês, de forma que vocês possam entender e da forma que vocês possam também praticar, né? Porque a palavra do Senhor, como a gente já aprendeu muitas vezes na escola dominical, não é só ouvir, mas nós também temos que praticar. Por isso, reservamos esse momento. Toda semana vamos fazer um vídeo para vocês, vamos colocar aqui no Facebook, para que vocês possam ter um ensinamento da palavra vindo da nossa igreja. Nesse momento, né, eu queria dizer o tema que nós demos para esse momento que nós vamos estar com vocês, que se chama Aprendendo com Jesus. Então, a cada vídeo infantil, vocês irão aprender alguma coisa que Jesus nos ensinou, ou quando ele estava aqui na Terra, ou que ele continua nos ensinando até os dias de hoje. Tudo bom? Então, vamos começar, como sempre, vamos começar fazendo a nossa oração. Senhor Jesus, muito obrigada por este momento em que estamos aqui reunidos para poder aprender da Tua Palavra, Senhor. Nesse momento, peço que o Teu Espírito, Senhor, possa sondar os corações desses pequeninos e que eles possam, Senhor, conseguir aprender mais sobre a Tua Palavra. Deus, que o Senhor possa estar guardando a família de cada um e suprindo naquilo que for necessário para a vida deles, Senhor. Fica conosco, é isso que eu te peço, é em Teu nome. Amém. Vamos começar então? Vamos começar cantando alguns corinhos, tudo bem? Vamos lá então. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Aleluia, amém. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. É o amor
E hoje, como a tia comentou aqui no início, o nosso assunto de hoje vai ser sobre não termos medo. Quem aqui já sentiu medo de alguma coisa? Pode ser medo do escuro, medo de algum bicho, ou medo de mesmo até de perder nossos pais, medo de andar sozinho. Cada um de nós sentimos em algum momento da nossa vida um pouquinho de medo, mas nós temos que saber que o medo, ele não pode ser uma coisa que domine a nossa vida. Ou seja, o medo, ele não pode falar pela gente. Nós temos que ser capazes de dominar aquilo que nós sentimos medo. E para nossa meditação de hoje, deixa só te dar um zoomzinho aqui na página para vocês verem melhor. Hoje, para a nossa meditação, nós vamos falar aqui em Salmos 65, 3. Opa! Ele ia contar. Salmos 56, 3, que diz assim: mas eu, quando tiver medo, confiarei em ti. O que esse salmo está nos ensinando? Que todas as vezes quando nós sentirmos medo, nós precisamos confiar em quem? Devemos confiar em Deus. E a Bíblia nos conta a história de quando os discípulos eles sentiram muito medo. E Jesus deu a eles uma lição muito importante, que nós vamos conhecer agora. Acredito que muitos de vocês já até conheçam, porque a gente já ouviu essas histórias na escola dominical. Mas não custa a gente relembrar de vez em quando, né? Nessa história, Jesus, após ele ter multiplicado os pães, lembra quando Jesus multiplicou lá os 5 pães e os 2 peixinhos, ele alimentou uma multidão de mais de 5.000 pessoas? Então, depois que Jesus terminou de realizar esse milagre e as pessoas já estavam alimentadas, já estavam fartas, Jesus pediu que os seus discípulos pegassem o barco e fossem até o outro lado da cidade. Enquanto ele iria se despedir da multidão. E assim os discípulos fizeram. Pegaram o barco e foram atravessando o mar. Jesus então se despediu da multidão e subiu ao monte para orar. Quando o barco dos discípulos já estava no meio do mar, começou um vento muito forte. E esse vento ocasionou ondas também muito fortes. E começou a balançar o barco para lá e para cá, ondas altas que poderiam até mesmo chegar a virar o barco, olha só. E nesse momento, os discípulos começaram a sentir medo que eles poderiam morrer no meio do mar. Mas eles, mesmo assim, continuaram a lutar para que não viessem a naufragar. Durante a noite, Jesus foi ter com eles. Só que Jesus, maravilhoso como foi de uma forma que os discípulos não tinham visto antes. Como que ele foi? Andando por cima das águas. Jesus, ele foi em direção aos seus discípulos, andando sobre o mar. Olha que coisa maravilhosa. E os discípulos, quando viram que tinha alguém andando por cima das águas, eles se assustaram, acharam que era um fantasma, olha só. E começaram a dizer, gente, é um fantasma que vem ali. Ficaram todo mundo atemorizados. Eles foram tomados de medo, ficaram cheios de medo e começaram a gritar de desespero. Você sabe o que é desespero? É aquele sentimento que a gente tem que algo muito ruim vai acontecer, mas a gente não tem controle sobre ele. Isso é um sentimento de desespero. E os discípulos começaram a ficar atemorizados, desesperados, começaram a gritar, achando que aquele homem que estava andando sobre o mar era um fantasma. Só que Jesus, percebendo que eles estavam com medo, ele sinalizou: ei, discípulos, tende bom ânimo, fiquem felizes, vocês não precisam ter medo, porque eu sou Jesus, sou eu, Jesus.
não tenham medo. E aí os discípulos ficaram assim, ué, mas se então é o Senhor, se o Senhor é Jesus mesmo, então faça com que eu ande por cima das águas também. Esse discípulo que falou isso se chamava Pedro. Então Pedro pediu, então, se é o Senhor mesmo, permita que eu vá encontrar com o Senhor também andando por cima das águas. O que Jesus respondeu? Claro, vem, Pedro. E Pedro desceu do barco e começou a andar por cima das águas. Olha que coisa maravilhosa. Já pensou andar por cima das águas? Vocês gostam de banho de piscina? Não seria legal se a gente pudesse andar por cima da água, assim, retinho, sem afundar, sem se molhar? E Pedro, ele estava andando juntamente com Jesus por cima das águas. Só que, enquanto Pedro estava indo ao encontro de Jesus, ele começou a ouvir o barulho das ondas fortes, ele começou a ouvir o barulho do vento forte, e nesse momento ele começou a olhar para tudo que estava ao redor dele. Imagine, ondas altíssimas, um vento muito forte. Pedro, então, ele começou a olhar para essas coisas que estavam ao redor dele. E nesse momento, ele voltou a sentir medo. Quando Pedro se distraiu, parou de olhar para Jesus e começou a olhar para as ondas, começou a ouvir o vento, Pedro voltou a sentir medo. Pedro parou de olhar para Jesus e quando isso aconteceu, Pedro começou a afundar. E nesse momento, mais uma vez, Pedro começou a se desesperar, começou a clamar por socorro, pedindo ajuda, e Jesus imediatamente se colocou ao lado de Pedro, segurou suas mãos e o salvou. E disse assim para ele: homem de pequena fé, por que duvidaste? E aí, Jesus ajudou Pedro a sair do meio da água, do meio do mar, e eles voltaram para o barco. E quando eles voltaram para o barco, os discípulos estavam maravilhados, eles estavam felizes e disseram: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Verdadeiramente o Senhor é o Messias prometido, enviado para nos salvar. E ali o adoraram. Olha que coisa maravilhosa. Então, essa história aqui está lá escrita no livro de Mateus, no capítulo 14. E o que nós podemos aprender com essa história? O que Jesus ele quer nos ensinar com essa história? Uma coisa muito importante que Jesus ele quis mostrar quando ele falou ali com Pedro, no momento que ele foi salvar Pedro, é que ele não precisava ter medo. Jesus disse para ele, por quê? Jesus ele quis mostrar para os discípulos que quando as coisas ruins acontecem na nossa vida, que foi representado ali pelo vento e pelas ondas, nós não temos que olhar para essas coisas que nos distraem, que nos fazem perder a visão de Jesus. Nós temos que olhar para Ele. Porque o medo, ele nos deixa como se estivéssemos com os olhos vendados. Nós não conseguimos ver que Jesus ele está ali do nosso lado. E o medo, ele nos faz esquecer que Jesus sempre vai estar pronto para nos ajudar. E, assim como aconteceu com Pedro, quando ele, como a tia falou, quando ele começou, vou até voltar, quando ele começou a olhar para as ondas e ouvir o vento, ele perdeu o foco de Jesus. Ele tirou os seus olhos de Jesus, então ele começou a afundar. Quando ele parou de olhar para Jesus, ele automaticamente parou de confiar que Jesus era poderoso o suficiente para fazer ele ficar firme ali sobre aquelas águas. E aí ele começou a afundar, porque o medo, muitas vezes, ele chega em algumas situações, quando nós estamos com medo, ele impede que a gente lembre que Jesus ele está conosco.
Na nossa cabeça só vai ter o medo, na nossa cabeça só vai ter o perigo. Mas nós temos que sempre lembrar que Jesus vai estar lá do nosso lado, pronto para nos ajudar. E aí, Jesus fala para Pedro: homem de pequena fé, por que você duvidaste? Quando nós duvidamos, nós deixamos de acreditar em Jesus. Então, nós não temos que duvidar. Nós temos que acreditar que Jesus, ele vem nos ajudar. Então, nós temos que confiar que Jesus sempre estará pronto para nos ajudar. E quando nós confiamos em Jesus, algo surge na nossa vida também, que é o quê? A fé. Então, nessa história aqui, Jesus nos ensina que nós temos que ter fé. Quando nós confiamos nele, automaticamente nós passamos a ter fé. E você sabe o que é ter fé? Você lembra? A fé, lá no livro de Hebreus, vai dizer que a fé é acreditar que Jesus, que ele pode fazer grandes coisas por nós, mesmo que a gente não consiga ver. Muitas vezes as pessoas só acreditam naquilo que vem. A fé é o oposto disso. A fé é acreditar naquilo que a gente não pode ver. Como, por exemplo, imagine que todo dia à noite, né, tenho certeza disso, que todo dia antes de dormir, você faz uma oração e pede para Jesus guardar sua família, dar saúde, proteger vocês, não é? Tenho certeza disso, não é verdade? Então você vai lá e ora: Senhor Jesus, guarda meu pai quando ele for para o trabalho, que ele possa ir para o trabalho e voltar bem para casa. Você está lá com seu pai junto para poder ver se Jesus está lá? Você está com seu pai na hora que ele vem para casa para saber se Jesus está lá com ele? Mas você sabe que Jesus está, não é? Mas então, você não precisa ver que Jesus está lá, mas você sabe que ele está lá. Então, isso é ter fé. Mesmo que você não consiga ver Jesus ali na sua frente, mesmo que você não consiga ver Jesus materializado como pessoa, você acredita que ele está sempre do seu lado. Você acredita que ele está sempre cuidando de você. E isso é ter fé. E quando nós temos fé, o que acontece? Não há espaço para o medo. Se nós temos fé, nós não vamos sentir medo. Porque o medo, quando nós sentimos medo, ele meio que... Quando nós estamos numa situação que o medo aparece, a fé, ela logo nos lembra que nós não precisamos temer, porque Jesus vai estar lá para te ajudar. Então, quando você sentir medo, tem que lembrar: não, Jesus, ele está aqui comigo, do meu lado, vai me ajudar. Sentir medo de alguma coisa? Jesus, ele vai estar pronto para me ajudar. Eu não preciso ter medo, porque eu confio em Jesus. E quando nós confiamos em Jesus, quando nós temos fé que ele vai nos ajudar, o nosso coração, ele se enche de paz e de alegria. Porque agora, aquele sentimento ruim de medo, ele vai ser substituído por uma paz, que é aquela tranquilidade no seu coração. E vai ser substituído por aquela alegria. O medo, ele nos traz temor. Ele nos faz se sentir inseguros. Mas quando nós temos fé que Jesus, ele vai nos ajudar, esse medo se transforma em paz, em alegria no nosso coração. E nós podemos ficar mais felizes, não é verdade? E é isso que eu queria ensinar para vocês. Por quê? Deixa eu já voltar aqui. Nós estamos vivendo esses dias de muita insegurança, né? Vocês sabem como que tá esse negócio do vírus. Muitas pessoas estão com medo, né, de pegar. E nós temos que lembrar que Jesus é quem nos guarda, Jesus é quem nos livra, Jesus é quem nos dá saúde. Então nós não temos que ter medo de tudo isso que está acontecendo. Nós não temos que temer, mas nós temos que confiar que Jesus vai guardar a você, Jesus vai guardar seus pais, seus irmãos, vai guardar os seus avós, vai continuar dando saúde. Mas tem uma coisa muito importante.
Não é porque você vai acreditar que Jesus vai fazer as coisas por você que você também vai deixar de tomar os seus cuidados. Como, por exemplo, quando sai na rua, o que a gente tem que usar? Máscaras. Quando a gente voltar para casa, ou mesmo na rua, nós temos que sempre estar usando álcool em gel ou lavando as mãos com água e sabão. Então, o cuidado é muito importante. Nós temos que fazer a nossa parte e deixar que Jesus faça a parte dele. Qual é a nossa parte? Nos cuidar, nos manter seguros, proteger nossa família, como a gente pode, e, principalmente, confiar que Deus vai fazer aquilo que precisa ser feito. Se você pode cuidar da sua saúde, como, por exemplo, evitar tomar muita coisa gelada para não ficar resfriado, né? Evitar andar descalço para não pegar uma gripe também. Evitar ficar junto de muitas pessoas, por exemplo, né? Para não correr o risco de contrair o vírus. Mas nós temos que confiar, nós não temos que ficar temerosos em casa, com medo de fazer as coisas. Se sua mãe precisa ir ao mercado, você não tem que ficar com medo que ela vá no mercado. Você tem que confiar que ela vai no mercado, porque é uma coisa que é necessária, né? É uma coisa que precisa ser feita. Então, Jesus, ele vai estar lá para nos ajudar, para poder cuidar de cada um de nós. Então, nós não temos que ter medo, nós temos que confiar no que Jesus está a todo momento fazendo coisas maravilhosas para a nossa vida. E principalmente nos guardando. É verdade? Então, vamos cantar mais um louvor? Esse louvor eu tenho certeza que vocês conhecem. Agora eu não vou cantar, vou botar um videozinho para vocês cantarem junto comigo, tá bom? Agora que você já relembraram a música, vamos cantar juntos, fazendo um gesto bem bonitinho também? Vamos lembrar os momentos da igreja. De noite ou de dia, aqui ou ali, ao meu lado está o anjo do Senhor. Eu sou corajoso, soldado do rei, vou marchando como um vencedor. 1, 2, 3, 4, marcha, soldado. Vocês? 1, 2, 3, 4, marcha, soldado. De novo. 1, 2, 3, 4, marcha, soldado. Vocês? 1, 2, 3, 4, marcha, soldado. Não tenho medo do escuro, não tenho medo de trovão. Em minha vida estou seguro, Jesus está em meu coração. Se alguma coisa me atormenta, eu digo sai em nome de Jesus.
nós não temos que ter medo de nada, porque Jesus, ele sempre vai estar ao nosso lado. Muito bem, vamos relembrar o nosso versículo de hoje, que está lá em Salmos 56, 3, que diz assim: mas eu, quando tiver medo, confiarei em ti. Mais uma vez, mas eu, quando tiver medo, confiarei em ti. Então é isso, criança, que nós possamos confiar sempre que Jesus está pronto para nos ajudar. Quando vier o medo, vamos sempre lembrar que Jesus ele está ali do nosso lado, nos guardando, nos protegendo, nos dando saúde. Jesus é maravilhoso, né? E em nenhum momento ele vai deixar de cuidar de você. Então é isso, até o nosso próximo encontro. Fiquem com Jesus e um beijão da tia que está com saudade de vocês. Tchau!